capítulo 8, versículo 7 a seguir, que diz bem assim a palavra do Senhor. Hoje o tema é o problema da consciência cristã. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 7 a seguir, diz bem assim: mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas aos ídolos, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vier a ti, que tens ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? É pela tua ciência perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que, se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Podeis assentar, meus amados. O problema da consciência cristã. Continuando, falando sobre o assunto do culto de ensino passado, sobre comida sacrificada, comida oferecida a ídolos. Eu vejo agora no capítulo 8, versículo 7 a seguir até o 13, Paulo trata agora do sério problema da vida cristã, o problema da consciência. Aí eu faço a pergunta para os irmãos: o que é a consciência? O que é a nossa consciência? O que ela faz? A nossa consciência é um tribunal que o próprio Deus instalou dentro de nós. Deus, Ele colocou dentro da nossa vida, dentro do nosso ser, um tribunal. Pela consciência temos uma noção do que é certo e temos uma noção do que é errado. Deus colocou essa lei moral dentro de nós, e esse tribunal da consciência, ela nos defende ou nos acusa. Se você está certo, ela vai te defender. Se você está errado, ela vai te acusar. Quando eu vejo em Romanos capítulo 2, versículo 14 a 15, a palavra de Deus fala bem assim, ó: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmo, são leis, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os ou quer defendendo. Estamos falando da consciência. Pastor, quando você faz uma coisa errada, acende-se uma luz vermelha dentro de você. Aí uma sirene toca e um alarme dispara, e aí você pede: o que aconteceu? É a consciência que o próprio Deus colocou em você trabalhando. Você fez errado, você calotou, você enganou, você pecou. Entendeu? Quando eu vejo a consciência sendo um tribunal, quanto mais conhecemos a Deus, meus irmãos, e a sua palavra, tanto mais forte é a nossa consciência.
Pastor, porque muitas pessoas veem o pecado e dizem assim: isso não faz mal. É porque a consciência dessas pessoas estão fraca. Porque só tem consciência forte quem está perto de Deus, quem está com intimidade com Deus. Aí Deus fortalece nossa consciência. Você consegue identificar o mal, você consegue discernir o mal, você consegue ver o mal, porque a tua consciência acusa. Pastor, ainda falando, os puritanos imaginam a consciência como um tribunal no conselho do coração. Coração, pastor, coração que a Bíblia está falando é esse aqui, quer dizer, não esse. Tem um versículo que diz bem assim: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e ainda não subiu ao coração, não subiu à mente do homem, é o que Deus tem preparado para nós. E esse arquivista que tem aqui, ele grava com detalhes exatos tudo que foi feito. Ele grava tudo. Nós vimos em Jeremias capítulo 17, versículo 1, abre a Bíblia lá e acompanha com nós. Jeremias capítulo 17, versículo 1 diz bem assim, ó: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro. Olha só o tipo da caneta que foi escrito o pecado de Judá, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração, nos ângulos dos seus altares. O pecado da tribo de Judá está gravado com ponteira de ferro, com ponta de diamante no coração. Está lá gravado. Nós vimos que é o acusador que apresenta uma denúncia contra o culpado e o defensor que apoia o inocente. O que nós vimos ali em Romanos capítulo 2, versículo 15? Diz bem assim, ó: os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, aqui mentem, tá? Testificando juntamente a sua consciência. Se a consciência está testificando, é porque ela está sendo testemunha de alguma coisa. A consciência não testifica uma coisa que ela não sabe. Ela só vai ser testemunha daquilo que ela sabe, ou é certo ou é errado. A consciência vai testificar, ela vai te acusar. Pastor, quando a Bíblia fala ali, nós vemos que ela também atua como uma testemunha contra ou a favor. O que diz ali em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 12? Alguém pode abrir a Bíblia para nós e ler bem alto? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Ora, quando cheguei a Troa para pregar o Evangelho de Cristo, isso aí. e abrindo-se-me uma porta no Senhor. 2, 12 e 13. Isso, pode ler bem alto. Não tive descanso do meu espírito, porque não achei ali o meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Eu falei que ela também atua como testemunha contra ou a favor. Testemunha é alguém que está presente e vai te fazer lembrar, ou vai provar, não aconteceu isso. E eu vejo o apóstolo Paulo aqui em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 12 e 13, ele falando bem assim, ó: ora, quando cheguei a Troade, lá onde é que ele perdeu a capa, perdeu não, lá onde é que o Eutico caiu da janela, entendeu? Para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. Ei, tinha alguém que ele tinha conhecido e esperava encontrar de novo naquela viagem. Então ficou gravado aquela amizade aqui, aquele irmão. E quando ele passou de novo lá por Troade, ele sentiu falta daquele irmão Tito. Peraí, pastor, quem foi que fez ele sentir falta? Aqui, o arquivo dele, a consciência dele. Está faltando um irmão. Cadê o irmão Tito? Cadê o irmão Tito? Entendeu? Aqui fez ele. Então, nós vimos também que
é o juiz que condena e absolve. 1 João capítulo 3, 20 e 21. Ali diz que a consciência nossa é um juiz que nos condena e também nos absolve. Olha só o que diz lá: sabendo que se o nosso coração, está falando da mente, nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amado, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Por isso que o inimigo anda ao nosso derredor nos acusando. E se ele pegar uma consciência fraca é pegar uma pessoa que não tem muita proximidade com Deus. Aí ele vai conseguir botar dentro da tua mente algo ruim. Você pecou, você errou, você vai morrer, você vai para o inferno. E a Bíblia fala aqui que se a tua consciência está condenando, maior é Deus para te perdoar. Maior que a tua consciência. Mas a consciência, ela tanto condena quanto absolve. Pastor, a consciência é o carrasco que castiga o culpado com tristeza quando a culpa é descoberta. 1 Samuel capítulo 24 e 5 diz bem assim, sucedeu porém que depois o coração doeu a Davi. Por quê? Por ter cortado a orla do manto de Saul. Vocês conhecem essa história? Os comparsas de Davi, os companheiros de Davi falaram: olha lá, Saul está dormindo lá, é a tua vez, é a tua hora, é a tua chance de matar o rei Saul. Vai lá, rapaz, vai lá. E Davi: não, eu não vou lá matar, mas eu vou provar que eu poderia matar. Foi lá e pegou, quando o Saul estava dormindo, só cortou uma ponta da capa de Saul, e depois saiu de perto e ficou de longe. Saul, rei de Israel, eu podia ter te matado. Beleza, tem pessoas que fazem assim, né? Tem pessoas que fazem assim. Eu podia ter te matado. Você está vendo o que eu tenho aqui? Tirei da sua capa. Tirei da sua capa. Mas o que aconteceu depois? Está aqui, 1 Samuel 24 e 5. Davi, a consciência de Davi pesou na vida dele. Começou a cobrar de Davi. Ei, Davi. Começou a cobrar de Davi. Davi, você cortou a capa de um líder que foi colocado por Deus, Davi. Quem é que estava acusando ele? Quem é que estava punindo Davi? A consciência. E a consciência é carrasca, não quer nem saber. Ela vai lá e diz: você fez. Enquanto você não pedir perdão para Deus, enquanto você não se reconciliar, enquanto você não ir lá abraçar o teu irmão, a tua consciência vai dizer bem assim: você está com culpa no cartório. Você está com culpa no cartório. Paulo diz que alguns crentes de Coríntios tinham um problema de consciência fraca. Consciência fraca é o que, pastor? Pessoas que a consciência é fraca, não tem proximidade com Deus, então elas são fácil de sentir, são sensíveis. Aí nós vemos que o escritor Bacatur, que também tem uma Bíblia, corretamente afirma que a consciência fraca é imperceptível e exageradamente ativa quanto às questões que não são pecado. Eles se escandalizam por qualquer coisinha. Se escandalizam. São os fanáticos. Os fanáticos são de consciência fraca. Quando eu vejo essa consciência chamada de fraca nas escrituras, por quê? Porque ela se ressente muito facilmente, fica ressentida muito facilmente. Nossa, olha ali, Gelson, credo, o que é isso? Se ressente tão facilmente. Ui, Eliane, se ressente facilmente. Misericórdia, Jesus querido. Consciência fraca.
Uma consciência fraca tende a se afligir por coisas que não trariam culpa para os cristãos maduros que conhecem a verdade de Deus. Por que o cristão maduro, ele não perde tempo com picuinhas, com coisinhas pequenininhas? Porque ele já está amadurecido, a consciência dele é forte. Agora o cristão com a consciência fraca, qualquer coisinha é escândalo. Meu Deus do céu, nossa, Jesus querido, misericórdia, olha só, meu Deus do céu, vê pecado em tudo, né? O diabo perto dele é o santo, porque vê pecado em tudo, qualquer coisa é pecado, 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 pecado. Uma consciência fraca é o resultado de uma fé imatura ou frágil. Aí nós vemos que Paulo usa 3 vezes a questão da consciência fraca. Veja o versículo lá, no capítulo 8, versículo 7. O que diz lá? 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 7. Mas nem em toda há conhecimento, porque alguns até agora comem, no seu costume, para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Olha só, entretanto não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, irmãos, nós estamos falando da cidade de Coríntios, estamos falando de uma cidade idólatra. Pastor, as pessoas aceitaram a Jesus, estão sendo cristãos, mas continuam no lugar idólatra. Entendeu? Aí eu vejo o apóstolo Paulo falando, eles ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. Estamos falando de comida. E a consciência desses, por ser fraca, vem a contaminar-se. Olha o que Paulo agora, ele ainda diz, capítulo 8, versículo 10. Porque se alguém te vir a ti, presta bem atenção, irmão, que muitas das coisas a gente pensa não tem base bíblica. Pastor, por que não pode ir? Porque eu não posso fazer? Porque está escrito aqui. E é por isso que nós precisamos participar dos cultos de ensino, porque nós aprendemos Bíblia. Pastor, o que Paulo diz no capítulo 8, versículo 10? Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber. O que é dotado de saber? Conhecimento da palavra. Se alguém vir a ti que é dotado de saber, a mesa em templo do ídolo, não será consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Pastor, você que conhece a palavra, você sabe que não pode. E alguém com a mente fraca, com a consciência fraca, vê você participando de festa dos ídolos, vou pensar assim, mas se ele pode, então pode, então também vou fazer. Aí que está o erro, porque aí nós estamos escandalizando ou induzindo. Ou você está escandalizando alguém que sabe que é pecado e não pratica, e está vendo você que sabe que é pecado e pratica. Ou você está induzindo uma pessoa que ainda não sabe se é pecado ou não, mas vê você participar, então vai lá e participa de boa. Entendeu? Uma vez alguém me procurou e falou, pastor, pode fazer isso? E eu com muito carinho falei, irmão, não, porque a Bíblia proíbe, não porque o pastor. Por isso que nós estamos tratando desse assunto no culto de ensino. E olha só, Paulo conclui ainda, capítulo 8, versículo 12. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, ou a consciência daquele irmão que é fraco. É contra Cristo que pecais, não é contra o irmão. Por isso que a Bíblia diz, ai daquele que escandalizar um dos meus pequeninos. Ainda dizendo, porque esses irmãos tinham consciência fraca, porque esses irmãos tinham consciência fraca, talvez por serem ainda neófitos na fé, ou seja, novos convertidos. Eles eram novos convertidos, não conheciam a Bíblia ainda, não conheciam a palavra toda, a lei toda.
precisavam ser ensinados, precisavam ser discipulados. E aí, pastor? E aí o camarada que conhece a lei, conhece a palavra, está fazendo coisa errada. E o camarada que não conhece a lei ainda, está aprendendo, vai aprender a fazer sem saber a lei. Depois, quando conhecer a lei, vai dizer: nossa, mas o irmão sabia a lei e estava fazendo errado. E eu fui atrás dele e comecei a fazer errado. E hoje eu estou perdendo a salvação por causa de um mau testemunho. O apóstolo Paulo estava com esse problema na igreja de Coríntios. Talvez era ainda bebês ou imaturos espiritualmente por não usar os recursos da graça de Deus. Uma pessoa fraca de consciência são pessoas que não usam o recurso da palavra de Deus. Elas não se fortalecem. E a Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando, os crentes ainda estavam tomando leite, vivendo nos rudimentos da fé, quando deveriam ter amadurecido para comer carne e alimento sólido. Estamos falando de palavra, entendeu? Pastor, eles tinham tempo de vida cristã, mas não tinham maturidade cristã. Irmão, nós vemos irmãos hoje com 10, 12 anos de cristão e tem um analfabetismo bíblico na sua vida que é uma vergonha. Entendeu? Não conhece nada das histórias da Bíblia e muito menos do que é pecado e que não é pecado. Por que isso, pastor? Falta de interesse. Falta de interesse. Porque a palavra de Deus fala em Salmo 119, 105: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tem gente que está pecando hoje porque não quer guardar a palavra no coração. Consegue guardar tantas outras coisas, mas a palavra é sempre segundo plano. A palavra de Deus fica sempre segundo plano. Se bem que a Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas a palavra não vai passar. Então a palavra permanece. E só vai permanecer também quem estiver na palavra. Quem não estiver na palavra vai ficar. Agora, quando eu vejo aqui, é possível isso acontecer. É possível ter dentro da igreja uma pessoa com vários anos de convertida e ainda ser um bebê espiritual, uma criança na fé, uma pessoa que não se desenvolve, um anão espiritual. Quando eu vejo que é possível que haja na igreja um crente que tenha frequentado milhares de escola bíblica dominical, ouvido milhares de sermão, mas ainda seja bebê na fé, é bebezinho. Entendeu? Qualquer coisinha, tem que ser crente cascudo. Você tem que aprender a levar lambada. Você tem que carregar a tua cruz e ficar ali firme e forte. Pastor, mas é pesado, mas a obra do Senhor não é para brincadeira não, é guerra mesmo. Você não está lutando contra o He-Man, contra Jaspion, contra homem, não. Você está lutando contra o inferno. Hostes angelicais, potestades da maldade, entendeu? Coisas maléficas. Contra isso você está lutando. Há pessoas que passam a vida inteira na igreja e nunca deixam de ser criança. Sempre estou precisando de leitinho. Se você engrossa um pouquinho o caldo, eles se assustam. Não vou mais no culto. Ixi, não apareço mais no culto de ensino. Não vou mais. Não vou mais. Mas já deixou, irmãos. Já passou o tempo de nós se alimentar com leite. Leite é para criança. Nós temos que comer comida. Arroz, feijoada, maionese, batata, cabiru. Entendeu? Aquela carne cara lá, que eu inventei o nome. E pegou. Nunca crescem, nunca amadurecem. Eles estão sempre nos primeiros rudimentos da fé. Por isso sempre vão ter uma consciência fraca. Qualquer coisinha vai escandalizar eles. E o que estava acontecendo na igreja de Corinto era isso. Qualquer coisinha estava escandalizando. Pastor, mas estamos falando de comida sacrificada. Comida sacrificada a ídolos. Entendeu?
um problema da liberdade cristã. Paulo diz que alguns cristãos têm consciência fraca, está lá no capítulo 8, versículo 7 até o 12, porque são novos na fé, ou porque não cresceram espiritualmente. Pastor, um novo convertido, ele não sabe tudo que você sabe, mas ele quer aprender. Agora, o que mais entristece é que muitas das vezes um novo convertido, ele acaba se escandalizando com aquele que sabe, mas não faz. Ele acaba se enfraquecendo com aquele que já deveria estar forte, sendo exemplo, dando testemunho, motivando, mas não. Quando eu vejo a palavra de Deus falando, olha só, ou porque tem medo da liberdade. A consciência de um cristão fraco é facilmente contaminada, é facilmente golpeada, segundo capítulo 8, versículo 7. É facilmente escandalizada, segundo capítulo 8, versículo 12. Por isso Paulo chama atenção não para o crente fraco, mas para o crente forte. É o forte que tem que cuidar, não o fraco. O fraco está aprendendo. O fraco está seguindo os teus passos. O fraco está te observando. O fraco está usando você como inspiração. A Bíblia diz lá em Tito, se não me foge a memória, as mulheres mais idôneas, não estou dizendo as velhas, eu estou dizendo as de mais idoneidade. Aqui, instrua as mais novas, oriente as mais novas. E assim também os irmãos, os homens, os anciãos, que sirvam de exemplo para os mais novos, para que eles sigam seus passos. O próprio apóstolo Paulo falou assim, ó: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando eu vejo Paulo falando isso, eu vejo que o crente maduro, que tem conhecimento, ele é regido pelo amor, precisa ajudar o crente fraco. Agora, pastor, é o crente maduro que tem o cuidado do crente fraco, para que ele não naufrague. Ainda dizendo que Paulo diz que nenhum cristão tem liberdade de assegurar os seus direitos, sem isso significar dano a outras pessoas. Pastor, mas isso aqui eu não acho que vai fazer mal. Mas o irmão lá está te vendo, ele pode se escandalizar com o que você está fazendo. Entendeu? Por isso que nós temos que cuidar. Agora Paulo mostra que pode ou que não pode na liberdade cristã. Ele cria 3 circunstâncias já mencionadas, fazendo as devidas aplicações. Paulo vai começar agora, a partir do capítulo 8, ele vai começar agora a mostrar o que pode e o que não pode. E nós vimos agora, vamos começar vendo aqui, quando comer ou quando não comer. Estamos falando de carnes ou comidas sacrificadas a ídolos, ou na mesa do ídolo, ou num culto do ídolo. Vamos ver o que a Bíblia está falando. Pastor, o crente pode comer carne sacrificada ao ídolo no tempo do ídolo? Paulo diz que não pode. Entendeu? Então você presta atenção quando tem aí uma festa de padroeira, quando tem aí uma festa de São João, quando tem aí um batizado, quando tem alguma coisa que envolve idolatria. Se você sabe que envolve idolatria, você está participando de uma mesa de ídolos, ou de comidas oferecidas a ídolos. Paulo diz que não pode. E para Paulo dizer que não pode, ele tem alguma base. E ele leva nós lá nos 10 mandamentos, Êxodo 20. Não terás outros deuses diante de ti, não adorarás outro Deus, não estarás diante de imagem de escultura. Pastor, olha só, comer carne sacrificada ao ídolo não é o problema. Não é problema você comer comida sacrificada a ídolo. Você não tem a obrigação de fazer uma investigação da procedência de tudo aquilo que compra no supermercado. É uma tolice o crente ficar perguntando com isso. Isso é consciência fraca. Escuta, essa carne aqui vem da onde? Você chega lá no açougue, essa carne vem da onde? Essa carne está vindo da onde? Escuta, essa carne está vindo daquela festa lá? Essa vem daquela festa lá? Essa é
Esse torãozinho de amendoim aqui, essa pamonha aqui, é referente a essa festa? É referente, porque vocês sabem muito bem, muitas das vezes nós vamos no mercado e tem um monte de enfeites lá, né? Referente à festa que está acontecendo naqueles dias. Ah, pastor, então não vai dar para comer nada, não vai dar para comprar nada, né? No mês de Natal, então não se compra nada, porque tudo é voltado ao Papai Noel, tudo é voltado ao espírito natalino, coisa que não está na Bíblia. Espírito natalino. Eu conheço o Espírito de Deus, o natalino eu não conheço. Então cuidado com esses espíritos aí, viu? Você é obrigado a comer, você é obrigado a comprar. Agora, peraí, se você perguntar, isso daqui é referente a isso aqui, e a pessoa dizer, é referente a isso aqui, não compre, porque aí você está tendo consciência daquela comida que ela é apresentada àquele santo. Quando o apóstolo Paulo fala, é uma tolice, olha a imaturidade espiritual. Porém Paulo diz o seguinte, olha o que Paulo diz aqui, ó. Olha, meus irmãos, o fato de vocês irem a um templo pagão, diante de um ídolo pagão, numa festa pagã, e comer carne sabidamente sacrificada ao ídolo, é ir longe demais. Entendeu? É ir longe demais. Paulo está falando isso. Mais para frente, comer carne no templo do ídolo é ir longe demais. Esse é o uso abusivo da liberdade cristã. Aí, pastor, eu peço para você e peço para mim também, até onde nós estamos arriscando? Até onde nós estamos indo? Ah, pastor, mas foi um amigo que me convidou e eu tenho que favorecer os amigos. Aqui está falando de amigos que convidam nós também. E aqui Paulo está nos orientando quando os amigos pagãos convidam nós para festas pagãs. Por isso que é muito bom nós estudar a Bíblia. É muito bom nós ter a Bíblia como base, se é que somos verdadeiros cristãos. Porque o cristão não quer ser manipulado por esse mundo. Mas aquele que não é cristão se deixa. Quando eu vejo a palavra de Deus falando aqui, contudo, por que você deve se abster? Olha só a resposta. Paulo diz que o ídolo nada é nesse mundo, porém também afirma. O que diz no capítulo 10, versículo 19 a 22? Abre lá e acompanha. Olha a resposta de Paulo no capítulo 10, versículo 19 a 22. Que diz bem assim, ó. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as pessoas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que essas comidas que são sacrificadas, que são desses cultos pagãos, dessas coisas a ídolos, são cultuados, apresentados a demônios. Entendeu? E você chega lá sabendo que aquilo lá é voltado para a idolatria e participa, compra, come, leva a tua família para isso. E você está comendo algo que foi sacrificado a demônios. Entendeu? O que a Bíblia nos ensina ainda? Paulo diz que, embora o ídolo não seja nada, uma vez que não tem vida em si mesmo, e é feito de barro, gesso, pedra, ouro, madeira, o que está por trás desse ídolo são demônios. Apenas demônios. Por isso que nós temos que cuidar com imagens de escultura, com coisas consagradas. Por isso que nós temos que cuidar com essas fantasias da televisão, porque tudo isso tem demônios por trás disso. E aí nós não sabemos por que muitas das vezes nossos filhos não dormem de noite, muitas das vezes nossos filhos são rebeldes, muitas das vezes nosso lar tem um monte de briga, porque tem demônios alojados dentro da nossa casa que nós não conseguimos identificar.
mas estão lá atrás das imagens, atrás das esculturas. Pastor, o que a Bíblia nos diz? Comer carne, um ato amoral. Todo mundo pode comer carne. Quando eu falo carne, é comida. Naquela época era carne. Por quê? Porque era carne que era sacrificada no altar. E hoje, pastor? Hoje é comida, hoje tudo é sacrificado, tudo é apresentado. Entendeu? A comida do cristão dá gosto de comer. Por quê? Porque ele apresenta a Deus. Agora a comida do ímpio não. O ímpio apresenta a ídolos. Se apresenta a ídolos, apresenta a demônios. Quando a palavra de Deus fala, dependendo da situação, o mesmo ato pode ser conotação diferente. Primeiro, comer a carne é amoral, mas comer carne consagrada ao ídolo, no templo do ídolo, se torna imoral. Entendeu? Se torna imoral. Se o cristão participa de uma festa na presença do ídolo, mesmo sabendo que o ídolo é nada no mundo, ele atravessou a linha que separa uma ação moral, que é comer carne, de um pecado, que é a idolatria. Se ele sabe que ali tem uma imagem, todos esses aqui são ímpios e tem a imagem, e a comida aqui foi pedido para a imagem abençoar, ou para o santo abençoar, ou seja lá quem for abençoar. Você está participando de uma mesa dos demônios, consagrada a demônios. Ainda diz aqui a palavra de Deus, embora o ídolo seja nada, mas quem está atrás dele são demônios. Olha só, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 a 22, abre lá, ele é bem alto para nós. Olha só, viu? Olha o versículo 20, eu acho que diz assim: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrifico aos demônios, e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Por isso que nós não permitimos, nós não aceitamos. Um cristão verdadeiro, um cristão que zela pela palavra, não podemos proibir ninguém, mas podemos ensinar a verdade. Não permitimos, não concordamos quando você vai lá e participa de um batizado, quando você vai lá e participa de um culto na igreja de idolatria, quando você participa de uma festa lá dos idólatras. Nós não permitimos isso, porque temos base na palavra de Deus. O apóstolo Paulo falou para a igreja de Coríntios, mesmo problema. Ele diz bem assim, ó: e não quero que sejais participantes com os demônios. E muitas das vezes já aconteceu aqui na Austrália, de pessoas saírem do culto de ceia, ir para a festa de São João, brincar ao redor da fogueira. Já vi muito cristão aqui na Austrália, que usam o púlpito para louvar e lá fora estão fantasiado da festa de São João, ou de Halloween. Muitos pais aí, fazendo seus filhos, maquiando seus filhos, como bruxos. Se o teu filho é herança do Senhor. Pastor, mas não, pois é, para isso que nós precisamos de Bíblia. Que tipo de mesa nós estamos participando? Ou queremos participar? Como é que está a tua consciência? Está acusando alguma coisa? Não está mais acusando nada, então está cauterizado. Precisa de um avivamento aí na tua vida, porque você não consegue mais decidir o que é certo e o que é errado. Você não consegue mais nem ver demônios por trás dessas coisas. Não consegue mais sentir o temor. Você não consegue, o teu espírito já não está mais se constrangendo com o espírito do inimigo. Está de boa. Entendeu? Quando eu vejo a palavra de Deus falando ainda, o envolvimento com a idolatria é um envolvimento com demônios. Quem que diz em Deuteronômio 32, 15 a 17? Abre lá, eu vou ler aqui, ó.
Deuteronômio 32, 15 a 17, fala bem assim, ó: engordando-se Jerusalém, que ali está querendo se referir a Israel e a Jerusalém, deu coices, e engordaste, e de gordura cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelo, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Está falando de quem? Está falando de Israel. Israel se engordou, Israel ficou bênção, mas acabou abandonando Deus e se contaminando com os ídolos. Quando eu vejo a palavra de Deus falando isso, eu vejo algo interessante, que o crente, meus amados, quando eu posso, aqui nós estamos falando quando eu posso comer e quando eu não posso comer. Agora, quando eu posso comprar e quando eu não posso comprar, estamos falando de comidas consagradas, entendeu? Quando eu posso comprar e quando eu não posso comprar. Eu não posso chegar lá no açougue e pedir essa carne aqui, é o que sobrou da festa aí, da padroeira, da festa aí do Iemanjá. Esse aqui é, não. Se você não quer que a tua consciência te acuse, é melhor ficar sem perguntar. O que a Bíblia diz? Outra circunstância que deixa cautela era ir ao mercado. Por quê? Porque existia carne sacrificada nos mercados, nas feiras naquela época também, lá em Corinto. Pastor, parte da carne sacrificada no templo vinha para os açougues. Por quê? Porque não era caçado tudo, era repartido. Ficava uma parte para o sacerdote, uma parte era dividido, uma parte o dono do sacrifício trazia para casa, e outra parte era queimado. O sacerdote não conseguia gastar tudo lá, então ele trazia para os açougues para vender mais barato. Até o dono da carne, quando trazia a carne para casa, que sobrou lá do sacrifício, se ele não conseguia guardar tudo, ele levava para o açougue e vendia mais barato. A carne que foi sacrificada lá, estava no açougue no outro dia. Sabe aquele caburu, aquela carne cara? Caburu, né? É? Como é que é o nome? Cubiru. Isso. Imagina essa carne que está tantos dólares de preço, amanhã está por R$1,99 o quilo. Ah, pastor, é só a gente correndo lá comprar essa carne. Por que estaria tão barato? Por que será que estaria tão barata essa carne? Se você perguntar para o dono do açougue ia dizer assim: não, essa carne é que sobrou da festa. Aí você sabe que essa carne é consagrada, então não compra. Pastor, e se eu não perguntar? Eu vou aproveitar a promoção, comprar, levar para cá e não quero nem saber de onde veio. Beleza, você não está pecando, tua consciência não vai te acusar. Se você templo do Espírito Santo, você mobília da casa de Deus, você vai patrocinar, gastar a tua vida para favorecer o diabo? Você foi criada para adorar a Deus e trabalhar somente para Deus. Se você sabe que a festa, ela vai envolver idolatria, você vai se envolver nessa festa. Consciência sua vai acusar, porque você está favorecendo. Você está dando ibope ao culto de demônios. Estou falando da idolatria. Entendeu? A Bíblia diz que o crente não pode se envolver com os costumes dos ímpios lá fora, muito menos com idolatria. Nós somos eclésia, separados, tirados de lá. A Bíblia fala: sai fora, povo meu. Agora não conseguimos muitas das vezes fazer para Deus, e para eles lá nós vamos ter que fazer. Não, irmão, nós não somos empregados de Satanás. Entendeu? Não somos empregados de Satanás. Imagina agora, se você vai fazer para idolatria, a hora que tiver um culto satanista aqui, pode fazer também então, porque não vai ter nada a ver. Tem, irmão.
Se não for para Deus, é perigoso fazer. Entendeu? É perigoso fazer. Por quê, pastor? Porque você sabe que aquilo lá está envolvendo idolatria. Não as pessoas, estou dizendo a idolatria. Quando eu digo demônios, mesa de demônio, não estou dizendo a pessoa, as mesas das pessoas. Eu estou dizendo a consagração ao ídolo. Entendeu? Está envolvendo ali uma procissão, está envolvendo ali uma reza, uma dedicação a alguém, está envolvendo uma idolatria. Sim, então a comida que está participando dessa festa também está sendo consagrada a essa idolatria. Entendeu? Então, boa pergunta, irmã Clênis. Pastor, mas mesmo assim, tipo assim, a pessoa te dá um ingrediente, você não faz isso, está se envolvendo do mesmo jeito, no caso? Irmã, você está participando. Você comendo, não comendo. Entendeu? Agora, a não ser que você, é o teu trabalho fazer isso. Eu vendo. Tem muitos irmãos aqui, uma Lenice, entendeu? Que vende o trabalho deles. Vende, é o meu trabalho. Então, peraí, eu estou vendendo. Não sei para onde vai. É o meu trabalho. Entendeu? É o meu trabalho. Agora você vai participar. Como é que eu posso participar? Existem várias maneiras de participar. É que nem existe várias maneiras de fazer missão. Tem gente que vai fazer missão e tem gente que contribui para alguém fazer missão. É a mesma coisa. Entendeu? Cada um contribua da forma que pastor, eu não tenho como contribuir, então eu vou lá fazer. Pastor, eu não tenho como ir, então eu vou contribuir. Pastor, eu vou fazer. Alguma coisa você está participando. Entendeu? Quando você não sabe que a festa vai ser pagã, que a festa vai ser envolvendo a idolatria, beleza, mas quando você sabe, aí aqui nós estamos falando de consciência. Estamos falando de consciência, que a nossa consciência vai acusar. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós não podemos participar de duas mesas. Nós não podemos favorecer a duas mesas. Pastor, mas é amigo, pastor, mas isso. Mas nós vamos falar aqui sobre amigos também. Entendeu? Eu não estou pedindo para você abandonar os seus amigos. Eu estou pedindo para você evitar a idolatria. Evitar mesas da idolatria. Evitar comidas da idolatria. Entendeu? A tua comida vai sair da tua casa abençoada, mas você sabe que ela vai ser consagrada. O que você está fazendo ali está saindo abençoado. Você sabe que está abençoado, mas você sabe que lá na mesa do ímpio vai ser consagrado a outro Deus. Vai ser oferecido a outro Deus. É tipo assim, eu não bebo, então eu vou dar essa garrafa de uísque para quem? Eu tenho um cunhado que não é crente, eu vou dar para ele. Estou induzindo alguém a fazer. Entendeu? Eu tenho que tirar as pessoas de lá da idolatria, não incentivar eles a ficar lá. Vamos para frente. Pastor, ainda quando diz aqui, Paulo diz que nós não devemos cortar os nossos vínculos com as pessoas não cristãs. Irmão, eu não estou falando para você cortar amizade com eles. Eu não estou falando para você cortar relacionamento com eles. Eu estou falando uma coisa aqui, como vamos influenciar as pessoas se não nos relacionamos com elas? Agora dizendo aqui, não podemos ser sal da terra apenas dentro do saleiro. O que a Bíblia quer dizer com isso? Nós não podemos ser cristão apenas aqui dentro, nós temos que ser cristão lá fora também. Nós não podemos ficar livre da idolatria apenas aqui dentro, nós temos que ficar livre da idolatria lá fora também. Entendeu? Temos que ficar livre da idolatria lá fora. Paulo diz que os crentes podiam ir às festas dos amigos, olha só, não crentes, e comer de tudo que fosse colocado na mesa, sem ficar fazendo interrogatório acerca da procedência da comida. Entendeu? Você pode participar dessas festas, se você não saber o procedimento dessa festa. Agora, se você sabe o procedimento dessa festa, essa festa é tal, essa festa é tal, você sabe que é oferecido aos ídolos essa festa. Então, se você for lá participar e comer, você está participando da mesa dos ídolos. É o que a Bíblia nos ensina. Ainda, porém, se o anfitrião o informasse que aquela carne foi sacrificada aos ídolos, o crente deveria se abster de comer para não ser conivente
com a idolatria. Entendeu? Você pode fazer alguma coisa para mim? Posso. Agora se você perguntar, mas para quê? Não, é porque eu vou fazer lá, vai ter uma festa lá e eu preciso, beleza. Você já sabe o procedimento. Entendeu? Você já sabe. Se alguém chegar na tua casa, irmã Zélia, e dizer, ó, faz ali uma maionese para mim, faço. Não pergunta para quê. Porque se você perguntar para quê, ou você ficar sabendo que aquela maionese, ou aquela carne, ou aquela decoração vai ser para aquele tema, e você sabe que aquele tema não tem base bíblica, aquela festa não tem base bíblica, você sabe que você está compartilhando com aquilo lá. Você não está induzindo as pessoas a se libertar, você está induzindo as pessoas a permanecer. Não vai adiantar de nada você dizer que Deus não tolera a idolatria. Por quê? Porque você mesmo está compartilhando isso. Ainda dizendo aqui, comer carne era amoral, mas o partir do momento que o crente tomava conhecimento que a carne estava consagrada a ídolo, o que era amoral se tornava imoral. Entendeu? A partir do momento, como os irmãos pediram, a partir do momento que você sabe para que vai, tudo que você está fazendo, você já tem uma intenção. Pastor, eu não estou sabendo, não estava sabendo, não estou sabendo. Só me pediram, e eu também não perguntei para onde vai, para que é. Então beleza. Agora se você sabe, a tua consciência vai, porque você vai se defrontar com a palavra de Deus. Ainda dizendo, pastor, olha aqui, ó. Sábado à noite foi pregado pelo diácono Mondione aqui sobre Daniel. Daniel fez bem assim, ó. Ele não era vegetariano, mas resolveu firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Está lá em Daniel 1:8. Ainda vejo que, porque ele não quis comer as iguarias da mesa do rei? Porque essas iguarias eram oferecidas aos ídolos. Então este deve ser a postura do cristão. E se eu sei ou não, eu não como. Daniel, ele não quis comer nem participar da mesa, porque ele sabia que toda aquela comida, aquelas festas que eram feitas ali, era consagrada a ídolo, era em favorecimento a ídolo. Daniel sabia disso. Conseguiram mudar as vestes de Daniel, conseguiram mudar o nome, conseguiram mudar tudo, menos tocar na consciência. Pastor, e o Sadraque, Mesaque e Abednego? Beleza, todo mundo se dobrou, menos esses três. Perderam o amigo? Com certeza perderam o amigo. Por quê? Porque todos eles olharam assim, baixa aí, rapaz, baixa aí, rapaz. Tem que ser só vocês três mesmo. Não, nós não vamos se dobrar. Sabe por que nós não vamos se dobrar? Porque nós somos firmes no Deus que nós servimos. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam diante de uma estátua. Mas não foram só esses 4 jovens que foram trazidos de Jerusalém cativo, não. Muitos jovens foram trazidos. E por que só sobrou 4? Porque os outros não resistiram e se dobraram. Porque os outros não resistiram à pressão e se dobraram. Porque os outros foram influenciados pela amizade e se dobraram. Perderam a salvação. Daniel, não. Foi para a cova e o rei passou vergonha. Sadraque, Mesaque e Abednego foi para a fornalha e o rei passou vergonha. Quem vai passar vergonha não é você, meu irmão. Agora, se você tiver que passar pela fornalha ou pela cova dos leões, vai de cabeça erguida, porque Deus está contigo. Agora, não seja participante de mesa com os demônios. Pastor, quando eu vejo aqui, ainda falando, quando eu comer ou quando não comer. Agora vamos falar de festa de convidados. Quando nós somos convidados a uma festa, diácono Bom Gelson, outra circunstância que exigia cautela era ir ao mercado, entendeu? Mas agora nós vemos quando comer e quando não comer. O caso que Paulo trata agora é dentro do contexto de um crente
sendo convidado para comer carne na mesa de um amigo pagão? Vai responder a pergunta de vocês. Quando sou convidado, pastor, numa festinha de um pagão, ninguém é proibido de ir. Entendeu? Agora olha só. Essa era a situação mais complexa que Paulo tinha para resolver lá na cidade de Coríntios. E é uma situação complexa para nós resolver também agora nos nossos tempos. Porque hoje parece que tudo pode. Hoje parece que não tem nada a ver. Ei, Deus não aceita impureza nesse templo. Entendeu? Olha o que a Bíblia diz. Essa era uma situação mais complexa. Uma coisa amoral pode se tornar imoral dependendo da situação. Olha aqui. Você pode comer de tudo que se coloca na mesa. Jesus disse que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai do coração. Agora veja lá. Marcos capítulo 7, 18 a 23. Abre a Bíblia lá. Marcos capítulo 7, 18 a 23 diz bem assim, ó. E ele disse: assim também vós estáis sem entendimento. Está falando aqui, ó, sem consciência do que está fazendo. Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Está falando da comida. Entendeu? Porque não entra no seu coração, mas no seu ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas. A comida entra, mas a comida sai. Tudo que é sujeira sai. Agora, pastor, o que o apóstolo Paulo fala, continuando falando ali? O que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque o interior do coração dos homens saem maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os frutos, a avareza, as maldades, o engano, as dissoluções, a inveja, a blasfema, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contamina o homem. Nós não temos que cuidar com o que entra, nós temos que cuidar com o que sai. Por quê, pastor? Olha o que o apóstolo Paulo fala. Agora, se você sabe a procedência do que lhe é oferecido, se lhe é passado o que foi feito com aquela comida, então já deixou de ser amoral para ser imoral. Você sabe. Então não é mais anormal, agora é imoral. Se você não soubesse, pastor, vamos fazer alguma coisa, pastor, vou lá na festinha lá, beleza, vou lá na festinha, participamos tudo lá, às vezes chego a atrasar na festa, não sei nem que festa é, mas fui convidado. Mas você chega lá, você já vê, opa, entendeu? Se você sabe e participar, se torna perante Deus, perante a tua consciência, imoral. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Agora, pastor, quando eu vejo algo interessante, no capítulo 8, versículo 9, Paulo fala bem assim, ó: vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. Quem são os fracos, pastor? Aqueles que observam, aqueles que estão te olhando, aqueles que estão ali crescendo ou seguindo o teu exemplo, estão sendo influenciados, e você está sendo tropeço fazendo isso. Você tem que reger a sua consciência não apenas pelo seu conhecimento, mas também, sobretudo, pelo amor. É preciso discernimento. Irmão, o que é discernimento? É você entender o que está acontecendo. É você pedir sabedoria de Deus. Deus, estou fazendo certo? Deus, eu não estou agindo errado dessa forma? Deus, eu estou salvando, contribuindo para salvar, ou contribuindo para ficar? Deus, de que maneira eu estou contribuindo para salvar alguém de lá para cá? Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando, os argumentos usados por Paulo, lá no capítulo 8, versículo 9 a 13, sobre a liberdade cristã, nos ensina alguns princípios práticos. Primeiro princípio é esse daqui, ó: a liberdade cristã. Você é livre. Você é livre. Deus te deu livre-arbítrio, mas Deus colocou diante de você dois caminhos: o caminho da morte
e o caminho da vida. Escolhei qual que você quer servir. Entendeu? Agora, quando eu vejo a liberdade cristã, no capítulo 8, versículo 10, se não for dirigida pelo conhecimento e pelo amor, pode se tornar pedra de tropeço para os cristãos. Segunda coisa que o apóstolo Paulo nos adverte, é que nós devemos sempre olhar para cada cristão como um irmão pelo qual Cristo morreu. Eu tenho que olhar para a irmã Eliane com um olhar para ela como um cristão ou como um irmão pela qual Cristo morreu. Se eu olhar para ela e eu compartilhar com ela as coisas erradas, eu estou bloqueando ela a chegar a Cristo. Eu não estou servindo de ponte ou de ajuda para trazer ela para Cristo, mas sim para fazer ela permanecer lá. Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando isso, no capítulo 8, versículo 11 diz: esse irmão é muito valoroso para Deus, pois Cristo morreu por ele. Pastor, se essa pessoa é muito valorosa para Deus e Cristo morreu por ele, eu tenho que cuidar para não escandalizar ela, para não enfraquecer ela. Eu tenho que contribuir para libertar ela. A Bíblia diz, olha o versículo, Salmo 1:1: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e não anda segundo conselhos, entendeu? Nem se assenta a roda dos escarnecedores. Primeiro, eu não posso nem receber conselho de ímpio lá fora. Por que, pastor? Porque eu sou um cristão. Nós já falamos aqui no primeiro livro de Coríntios de tratar nossas causas lá fora. Não, nós temos que tratar as causas aqui dentro. Nós somos santos, nós somos homens e mulheres guiados pelo Espírito Santo. Como é que nós vamos se deixar influenciar pelo ímpio? Que o ímpio é influenciado por Satanás e agora está influenciando nós, e nós estamos deixando. Não tem nada a ver, tem sim, irmão. Nós temos que ser influenciados pelo Espírito Santo. Entendeu? Quando eu vejo mais uma coisa, quando pecamos contra um irmão, ferindo a sua consciência fraca, estamos na realidade pecando contra o próprio Cristo. O próprio apóstolo Paulo fala: é fácil ignorar a presença real de Jesus Cristo em nosso irmão. Mas olha aqui, quando você peca contra seu irmão, também está pecando contra Cristo. Presta atenção aqui. Quando Paulo perseguiu a igreja, Jesus perguntou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Está lá em Atos capítulo 9, versículo 4. Mas Saulo não estava perseguindo Cristo. Saulo estava perseguindo quem? Os cristãos. Saulo estava perseguindo os cristãos. E Jesus se colocou na frente, na caminhada a Damasco, e falou: ei, peraí, por que tu me persegues? Não, eu estou perseguindo os irmãozinhos lá de Roquento, os irmãozinhos lá de Macai, de Biluíla. Não, eu estou indo lá. Não tem nada. Não, você está me perseguindo. Entendeu? Pastor, agora, ainda usando essa pergunta dos irmãos ali, se Saulo estava perseguindo os cristãos, Jesus se colocou na frente dizendo: você está perseguindo eu? Você está contribuindo com os ímpios. É a mesma coisa. Satanás vai dizer bem assim: obrigado por me ajudar. Entendeu? Obrigado por me ajudar nesse culto. Obrigado por me ajudar nessa festa. Obrigado. Assim como Paulo estava perseguindo os cristãos, Jesus se colocou na frente dizendo: você está contribuindo para me prejudicar. Assim também você, quando contribui com o ímpio, Satanás também está dizendo assim: obrigado por me ajudar. Entendeu, né? Mas é muito forte isso aí, complexo. Mas precisamos aprender a fazer as coisas certas. Nós não somos fantoche de Satanás. Nós somos instrumentos de Deus, ferramentas de Deus, trabalhamos só para Deus. Podemos ajudar o nosso próximo, podemos ajudar em tudo quanto é lugar, mas a Bíblia diz: se você descobrir que isso aqui tem alguma coisa envolvida com idolatria, não se envolva, porque você é templo do Espírito Santo. Olha só, e o Senhor habita aí. O
O Senhor habita aí. Agora imagina você contribuindo lá para o mundo e o Senhor habitando aqui. Não, não vai dar certo não. Você é templo, o templo onde a presença do Senhor habita. Então imagina você estar usando o templo para favorecer ao ímpio, o paganismo, a idolatria. Deus não vai se agradar disso. Deus vai pular fora desse templo e vai dizer: peraí, é a mim que vocês têm que me agradar, é a mim que vocês têm que favorecer. Quando a palavra de Deus fala aqui, quando você fere um membro da igreja, você está atingindo também o cabeça, que é Cristo, que é o cabeça da igreja. Agora, pastor, fazer coisas duvidosas, muitas das vezes nós fazia e nós não sabia, nós não tinha conhecimento, nós não tinha discernimento, mas agora conhecereis a verdade vos libertará. Quando a palavra fala fazer coisas duvidosas, apenas por um exibicionismo, nunca é demonstrada a verdadeira liberdade cristã. Capítulo 8, versículo 13, olha só: se comer carne vai escandalizar meu irmão, nunca mais vou comer carne. Se beber vinho vai escandalizar meu irmão, nunca mais vou beber vinho. Esse é o princípio que Paulo está ensinando. Se aquilo que eu estou fazendo está escandalizando alguém, eu não vou fazer mais. Está lá em Romanos capítulo 15, versículo 1 e 2. Abre a Bíblia lá, lê bem alto para nós. Romanos capítulo 15, versículo 1 e 2. Quem abriu? Abriu? Lê aqui para nós. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Irmão, olha só, cada um de nós, a Bíblia está dizendo que nós temos que agradar o próximo para edificação. Entendeu? Para edificação. Olha aqui, ó. Paulo nos oferece a lei áurea para nos conduzir com segurança pelos caminhos da liberdade cristã. Capítulo 10, versículo 31 de 1 Coríntios, diz bem assim, ó: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O que você for fazer, se for fazer, faça para a glória de Deus. Vai ser para a glória de Deus isso? Vai ser para a glória de Deus isso? Está aí a resposta. Agora, se você for fazer algo que vai ser para a glória de ímpio, glória de ídolo, não faça. Vou ler de novo esse versículo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa. Aí entra o contexto das perguntas dos irmãos. Quer façais outras coisas qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Entendeu? Faça tudo para a glória de Deus. Se você não está fazendo para a glória de Deus, está fazendo para a tua própria glória, ou está fazendo para a glória de ídolo, não está adorando a Deus. Deus não está se agradando disso. Ainda terminando agora, irmã Ela se prepara para adorar. Esse é o princípio máximo da liberdade cristã. Para qualquer coisa que você for fazer, pare para pensar. Para pensar, medita, pede orientação para Deus. Deus, qual é a intenção disso aqui, Deus? E aí o que vai acontecer? É porque eu gosto? É porque me faz bem? É porque vai me dar prazer? É porque é meu hobby? A pergunta mais adequada que deveria ser feita é: para a glória de Deus? O que eu estou fazendo é para a glória de Deus? É para adorar a Deus? Tem pessoas que não se preocupam com isso. Tem pessoas que só se preocupam no seu ventre. Eu quero ganhar dinheiro, não quero nem saber. Eu quero ganhar dinheiro. Entendeu? Eu quero ganhar dinheiro, então eu vou fazer e pronto, não quero nem saber. Mas se você estiver fazendo algo que vai para a idolatria, ou se você for fazer algo que envolva a idolatria, você sabe que não vai ser para a glória de Deus. E o que o apóstolo Paulo diz?
O apóstolo Paulo fala o quê? Eu li antes. O apóstolo Paulo fala o quê? Não quero que sejais participantes com os demônios. Interessante, né? Vamos adorar a Deus? Porque aqui não tem nenhum participante da mesa dos demônios. Aqui nós temos só participantes da mesa do rei. Aqui nós temos só ferramentas da casa de Deus. Aqui nós temos só vasos na casa do Senhor, vasos de ouro, vasos aonde só Deus pode pôr a mão, aonde só Deus pode usar, vasos aonde Deus colocou 12 talentos na tua vida, sim, pastor, mas tudo para a glória de Deus. Não para a glória de ímpio, não para a glória de ídolos, mas para a glória do Senhor. Você foi chamado, você foi escolhido, você foi enchido, você foi abençoado para ser glória de Deus. Aleluia. Não glória do inimigo. Pode soltar lá, meu filho. Você foi chamado para adorar a Deus. Cuide para que Satanás não venha com armadilhas. Cuide para que Satanás não venha querer tirar você, ou querer usar os talentos que Deus te deu, para a glória dele, usar os teus talentos para adorar a Deus. Sabia que eu Aleluia. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor adore a Deus nesse momento. Levanta a tua mão para o céu. Você é vaso. A coragem vaso de usa na casa do Senhor. Vaso moldado pelas mãos do Senhor. Escolhido a Deus para pregar o Evangelho e a verdade. Agora aqui é tu. Você foi chamado para ser santo e não contaminado com as coisas desse mundo, mas não abrir nesse mundo. Por isso que o inimigo tem raiva de você. Por isso que o inimigo te ataca, porque você tem coisas boas, você tem dons do céu que Deus colocou na tua vida. Não use para o mundo, use para o Senhor, tudo para a glória do Senhor. Não falhará. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Manda gassuriano, manda rabagassuriano. Oh, Espírito Santo de Deus. Aqui tem vasos, meu Pai. Aqui tem vasos, meu Pai. Mobília do templo estão aqui. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, ou o medo me atingiria. Mas mesmo assim, aleluia, me escolheu, ó Deus. Mas mesmo assim, olha só, te escolheu. Porque a glória é dele. É verdade. E aí, onde ele vive? Tudo é pra ele. E somente ele não faltará. Oh, aleluia. Aleluia. Você é escolhido dele. Você pertence a ele. Você custou um preço de sangue. O Senhor precisa de ti nas mãos dele. Não divida isso com idolatria. A glória é dele. E tudo é pra ele. E somente